Tem decisões que parecem pequenas, mas a desobediência nelas pode te custar anos da tua vida. Eu preciso te contar algo que eu vivi. Pode ser exatamente o que você está passando nesse momento. Há um tempo atrás, já faz uns anos, eu conheci uma mulher. E ela chegou se oferecendo ajuda. E era um momento da minha vida que eu estava precisando realmente de muita ajuda. Então ela chegou ali oferecendo ajuda, cuidado, né? Sempre muito disposta, sempre muito proativa. E ela foi ficando. Quando eu fui ver, ela já fazia parte da minha rotina. Era um tipo de pessoa que era muito, como eu posso dizer, quando ela queria, era muito agradável. E eu percebi, poxa, eu pensava, né? Será que foi Deus que enviou essa pessoa para me ajudar de alguma forma? Porque realmente era um momento que eu estava precisando muito de ajuda. E fui deixando ficar. Mas Deus me incomodava muito, muito, muito. Deus me incomodava com algumas atitudes dela, né? E sempre tinha uma situação que Deus me incomodava. E o que eu fazia? Eu colocava meus joelhos no chão, orava, pedia a direção de Deus, mas eu não obedecia. E aí Deus continuava me inquietando. E eu continuava orando, buscando, pedia a Deus uma direção, a direção vinha, mas eu não obedecia. Chegou um tempo que eu orava tanto que começou a vir umas coisas erradas, sabe? Como se Deus quisesse de alguma forma me mostrar que algo estava errado com aquela situação, né? Era muita bondade, era muito amor, era aquela pessoa que tudo que você queria, eu vou fazer para você, né? Era uma mulher muito cativante. Eu muito teimosa e Deus ainda com muito amor por mim, querendo me proteger. E mesmo sem prova as coisas começaram a aparecer, né? As coisas erradas que ela fazia, né? Eu comecei a perceber que era uma farsa, todo aquele sentimento. E ali foi meu mundo se desmoronando, né? Porque no fundo eu já sabia, no fundo eu orava, no fundo Deus me incomodava. Mas eu não obedecia. E foi aí que eu entendi que oração sem obediência não resolve problema. Tem uma passagem que diz assim, 1 Samuel 15:22, obedecer é melhor do que sacrificar. E eu já estava me sacrificando. Eu estava orando, eu estava chorando, eu estava entregando, mas eu não estava obedecendo, eu estava sacrificando. Sabe por que eu estava sacrificando? Porque obedecer exige coragem. E eu estava com medo. Eu estava com medo de confrontar, eu estava com medo de perder, eu estava com medo eu estava com medo de tomar uma decisão. Então por isso que eu te falo que obedecer exige muita coragem. E naquele momento eu não tive coragem. Por eu não ter essa coragem, eu fui empurrando com a barriga, né? Eu fui me sacrificando, mesmo Deus estando ali com toda a misericórdia dele, porque eu acredito que foi misericórdia, né? Que Deus teve da minha vida e das minhas orações. E mesmo ele entendendo que eu estava sendo desobediente, que eu não estava, né, me fazendo de tonta naquele momento, mesmo todas as coisas acontecendo de errado que essa mulher trouxe para minha vida, eu continuava ignorando todos os tipos de sinais. Você imagina, todos os tipos de sinais que ela demonstrasse. É como se eu tivesse colocado uma venda nos meus olhos e eu não queria ver. Eu estava empurrando com a barriga e tentando manter algo que Deus já tinha me pedido para soltar. Deus falava para mim, solta, deixa embora, não faz parte do seu caminho, tá te atrapalhando, não é isso que eu quero para você. E eu tava lá segurando, e eu orava, eu chorava, eu questionava, mas por que, Senhor? É uma pessoa que me ama tanto, porque aquelas pessoas que ficam falando que te ama, que faz qualquer coisa para você, mas todo o resto tá errado, né? Eu acho até que eu tava sendo muito egoísta naquele momento. Então foram anos convivendo com essa pessoa que estava me fazendo mal. Até que um dia eu precisei tomar uma decisão. Eu precisei colocar um basta. Eu falei, não quero isso mais para minha vida, né? Chega. Eu tive, não sei se eu tive coragem, não sei, mas foi de repente, assim, Deus fez uma mudança tremenda na minha vida, então eu tinha que soltar aquela pessoa, né? Você vê o que Deus, ele faz pelos que ele ama, né? Deus fez uma mudança, assim, muito grande na minha vida, onde eu tive que soltar aquela pessoa. Toda essa reviravolta aconteceu que eu precisei realmente, essa pessoa precisou sair da minha vida ali, ela demonstrou quem era ela, né? Com rancor, com mágoa, com raiva, com revolta, com palavras de maldosas a meu respeito, que me mandava, né, essas mensagens, uma pessoa totalmente atribulada, que eu mantive do meu lado, mesmo Deus falando que não era para manter. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui orar, né, muito triste lá, conversei com Deus, eu falei, mas Deus, por quê?
E Deus ali, ele me falou, eu já tinha te falado, eu já tinha te mostrado. Então tem coisas que Deus está mostrando pra gente e a gente não quer enxergar. Aquilo ali me quebrou, eu fiquei muito triste, mas assim, um triste que eu já sabia que eu estava empurrando com a barriga, que Deus já tinha me falado, que não tinha que manter esse tipo de pessoa do meu lado, porque não foi surpresa para mim e nem foi surpresa para Deus, mas foi uma decepção muito grande na minha vida mesmo. Sabe quando você quer que a pessoa mude porque você gosta muito dela? E que se ela fosse realmente daquele jeito seria perfeita para manter na sua vida? Era esse tipo de pessoa, era isso que eu queria. Mas Deus sempre me pediu para obedecer, porque quem não obedece sacrifica. E foram anos de sacrifício na minha vida, foram anos que eu deixei essa pessoa permanecer me fazendo muito mal. E depois, quando eu precisei, quando aconteceu essa reviravolta na minha vida, que ela não poderia mais ficar, né, que houve algumas mudanças, então ela não poderia fazer mais parte da minha vida, ela retrucou com ódio, com revolta, com ingratidão, com desprezo, mensagens horrorosas, tudo aquilo que eu acreditava que eu não precisava ouvir. Mas Deus permitiu que assim fosse. Por quê? Por causa da minha desobediência. A Bíblia diz lá eu separei aqui, né? Também diz em João 10:27 o seguinte: a minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, Deus fala. Deus fala o tempo todo com a gente ouve, mas a gente obedece. Mas eu quero te falar com muito amor hoje, toda desobediência prolongada, ela vai te causar muitos sofrimentos, muita dor, muita dor. Essa decisão, esse problema todo eu poderia ter resolvido lá no início, mas eu quis prolongar, o que me gerou muita dor, muito sofrimento, mesmo eu estando ali tão presente em oração e pedindo a Deus, e Ele falando comigo, e eu sendo extremamente desobediente. E Ele só permitiu que eu visse aquilo que eu não queria enxergar. Se você chegasse para mim e falasse, olha, aquela pessoa não presta, como aconteceram várias coisas, né, que eu soube antes e depois, as pessoas chegavam para mim e falavam, aquela pessoa não presta, aquela pessoa é assim, mas eu não queria enxergar, porque para mim, na minha concepção, ela era boa. Eu só queria enxergar a bondade dela, porque eu tenho esse defeito, né? Às vezes a pessoa não tem nada de bom, eu enxergo 1% daquela pessoa boa e eu pego para mim, eu defendo aquela pessoa. E era assim que eu fazia com ela. E hoje em dia, eu ainda mantenho um relacionamento com essa pessoa, né? Assim, à distância, né? Mas eu fico pensando o quanto ela me fez mal. E eu oro como serva de Deus para que Deus tire a maldade, que eu perdoe, né? Porque eu perdoei ela, só não quero, eu perdoei, né? Perdoei todo o mal, que eu também permiti que ela fizesse, eu dava corda, mas é aquela pessoa que não quero mais que faça parte da minha história, da minha vida. E por que eu estou dividindo essa história com você? Essa história de desobediência? Porque se Deus te incomodou, se Deus te mostrou, se Deus tirou a tua paz, não negocie, obedeça. Porque se você obedecer, vai te livrar de dores desnecessárias, como aquelas que eu passei. Então, enquanto eu estou falando isso com você, e você está lembrando de alguém que você precisa alinhar, retirar da sua vida, coisa que você precisa ajustar, que não está boa, que está te incomodando, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja uma pessoa que está te acompanhando, que você está dividindo a vida, seja lá o que for, não adie. Não cause sentimentos e dores desnecessárias. Obedeça. O que você está tolerando hoje pode ser exatamente aquilo que Deus está há muito tempo tentando tirar da tua vida. E você está tolerando, você está empurrando com a barriga. Então a mensagem que eu tenho para trazer para você hoje, essa história de vida que eu tive, é para que você tome uma posição, tome uma decisão. E não se esqueça que Deus, ele fala com a gente o tempo todo, através do incômodo, através mostrando, e que você peça sabedoria a Deus que eu não tive, para que eu enxergue. E eu te falo mais ainda, peça coragem. Deus, me dê coragem para que eu me livre dessa pessoa, dessa situação. Cria situações para poder me ajudar. Eu não pedi isso a Deus, mas Ele, na sua infinita bondade, criou uma situação para que aquela pessoa pudesse sair da minha vida e para que meus projetos, os projetos que Deus tinha para minha vida, seguissem em frente. Então hoje essa história que eu trouxe fez parte da minha vida. Se você gostou, você deixa seu like. Se você tá passando por uma situação dessa e você tá sendo desobediente, escreve aqui embaixo: Deus, eu tô passando por essa situação, que eu vou orar por você, para que Deus, ele te faça enxergar e para que você seja obediente ao Senhor, para que evite dores como eu passei, sofrimentos desnecessários que eu passei e que poderiam ser evitados se eu tivesse coragem naquele momento de tomar a decisão.